Mas essas coisas não têm sentido. A mística não tem sentido. E quando se trata de uma situação como essa, menos ainda, né? Um garoto como Uri. Para mim aquilo nunca houve dúvida nenhuma, era a hora que tinha sorrido. Bem, isso é um detalhe que faz com que eu me explique, né, durante muito tempo, que se a Virgem não me sorriu naquele dia, se a estátua não me sorriu, a Virgem tomou conhecimento de que queria que eu acreditasse nisso. Porque eu já era assim, já estava no colégio, gente, já tinha 7 anos de idade, e que eu me dissesse que ela não tinha sorrido para a Virgem, eu achava uma pessoa meio esquisita. Bom, agora, passou-se algum tempo, antes de que a primeira experiência de ordem mística realmente me viesse, sem que eu me desse conta disso. Eu não sei o que foi que aconteceu. Não tenho a menor ideia, aliás. Mas, em 1973, corrijam-me se eu estiver esquecendo de números, há 7 anos, foi a primeira vez em que alguma coisa me aconteceu, que eu fiquei, e apareceu essa personagem, a Catarina. A Catarina apareceu, e eu não sabia, era simplesmente uma freira mal comportada. Eu escrevi uma história de uma freira mal comportada, era parte do plano, etc. Mas isso aí, até aí eu entendo. O que eu entendo, o que eu não entendo é que, por volta de 1973, aliás, em agosto, porque isso se repetiu em cada agosto, 7 anos depois, em agosto eu estava longe da igreja, não acreditava em coisa nenhuma, não pensava em nada disso. E criei essa personagem fictícia, né, com uma intenção em mente. Mas em agosto daquele ano, a série que está nesse livro, que começa que seria a leitura que a Catarina faz do Evangelho, foi toda escrita naquele mês de agosto. Por que diabo? Não sei. Eu sei que foi em agosto que isso aconteceu. Há momentos que me impressionam ainda, né? Eu ainda colocaria esses poemas como... Mas o primeiro deles, né, que me chama a atenção, que não era intenção minha escrever, é aquele que diz justamente o segredo, né? O Cristo não é. Começa assim, o Cristo não é. O Cristo não é tanta coisa, inclusive não nada em que eu acreditasse ou pensasse, porque me importunasse de modo algum. Agora, esse poema que diz: o Cristo não é um belo episódio da história ou da fé, nem o clavicórdio nos dedos da luz, nem o monocórdio chamado da cruz. O crucificado chamado Jesus é o encontro marcado entre a solidão e o significado do teu coração. De um lado, o teu erro, não, de um lado o teu medo, o teu erro, o teu não. Do outro, o segredo, como um cofre aberto, onde o teu degredo, onde o teu
De um lado, o teu medo, o teu não. Do outro, o segredo, como um cofre aberto. Onde o teu degredo, onde o teu deserto vão morrer, mas vão morrer muito perto da ressurreição. Agora, se vocês puderem observar isso aqui, a pessoa que está escrevendo isso, a pessoa interferida em Cristo, isso nada disso, tudo para mim, isso era uma história, estava muito interessante, estava dando as cartas lá em Oxford, tinha mais o que fazer, ficaria pronto com isso. De repente me aparece esse poema inteirinho, assim, sem que eu tivesse que mexer em nada. Eu aqui não me lembrava de duas ou três palavras, mas eu não mexi em nada. Ele saiu assim. Bem, chamar isso de experiência mística é chamar, é da uma importância muito grande às coisas. Mas permanece esse mistério. O que foi que eu fui escrever este poema? Que certamente entre todos os que ali estão é tão bom quanto o resto. E está à altura dos outros, sendo que não é uma coisa artificial. Ele aparece assim como assim de repente. A partir daí, eu posso dizer, isso foi em 73, em agosto. Em 80, passam-se 7 anos, em 1980, eu tenho a nova, o novo sentimento. Mas já aí eu já sei o que está acontecendo. Eu não sabia em 83. Aquilo era um personagem que eu tinha inventado que tinha escrito aquele poema. Mas em 80 não. Em 80 já sou eu que estou escrevendo. E de maneira que a conotação religiosa é cada vez mais marcada nesses poemas. Me deixa espantado, porque não era mas me deixa espantado no sentido de que realmente por que eu estava interessado no assunto. Mas não se pode dizer que houve uma conversão, porque para você converter, numa hora dessa você precisaria assumir certos pontos de vista, etc. Pensar no assunto, coisa que não acontecia. Isso me vinha exclusivamente ou quase que integralmente através dos poemas que me apareciam. Mas foi nesse momento, nessa virada, em que aí já, para mim, indiscutivelmente, já a interferência de Maria é claríssima na minha vida. O meu filho mais velho me é devolvido. Ele já tinha 14 anos, ele me é devolvido. Ele estava na Polônia, ele era polonês, e precisaria contar isso com maior detalhe. Mas a partir daí eu já tinha razões de acreditar que Maria tinha alguma coisa a ver com isso. Tanto que recentemente eu disse para alguém aí, não sei, causando um certo escândalo, que, meu amigo, eu não sei se eu acredito nada disso não. Eu só acredito que Deus existe e que Maria é só a mãe. Realmente o resto é muito complicado para mim, não me pergunte muito não, porque agora você que era mãe dele, sei. Porque ela cuida dos meus filhos numa hora muito particular. De uma maneira muito particular. Ela fez isso em 80 com o meu polonês que ela devolveu. Ela, sem dúvida nenhuma, não foi
Ele veio, sumiu em Berlim e foi achado e entregue no dia 8 de dezembro. E me foi entregue naquele dia mesmo. Passam-se vários anos e quando o meu caçula está por nascer, e nós dizemos, outra vez é com Maria que eu me pego, porque essas alturas já não tinha confiança em ninguém. E ele, dado por morto, né, por incapaz, que não podia nascer, não se podia, havia ia nascer morto. Se a mãe se salvasse, era muita coisa. Ele já também não salva. Outra vez, fui pedir a Maria e eles deu um pulo de lá também. Numa data mariana. E foi sempre assim. Foi sempre marcado por essa estátua que tinha sorrido para Santa Teresinha. Foi assim guiado por isso que de algum modo eu fui aumentando a minha curiosidade intelectual em relação à religião. Porque a religião para mim era outro assunto, era uma coisa que você podia ocupar ou não ocupar, você podia estudar, você podia, enfim, não muito diferente do que se faz pelas poucas desse mundo. Era uma coisa que tinha sentido, mas não, nada daquilo me comovia particularmente. As interferências de Maria, de ordem mística, outra vez, vou dizer, corrigiam isso constantemente. Davam um sentido concreto a essas especulações. Porque em Oxford se discutia muito de tudo isso. As melhores cabeças, né, tinham uma preocupação de ordem religiosa, até porque tinham que se definir. E todo mundo se define em Oxford de algum modo. Né? O poeta que mais me impressionava, que era o Snowden, né, era um poeta religioso. E ninguém se referia a isso. E nós vamos ver isso, primeira coisa, na próximo encontro. Além do que, o melhor poeta inglês, que melhor escrevia em inglês, o melhor poeta vivo, porque esse tanto já tinha morrido, ele morreu em 73, era Geoffrey Hill, continua sendo. E Geoffrey Hill é um poeta eminentemente religioso, aliás, praticamente não é outra coisa. É um dos mais incompreensíveis de todos, é um dos mais férteis, mas é sobretudo profundamente religioso, até que parece não ter outra visão de mundo a não ser essa. Nós também vamos dar uma olhada nisso. Ele é tão difícil, tem em inglês, que eu não tenho muita experiência de dar a vocês mais do que uma noção muito vaga de como é bom o que ele escreve. Né? Mas concorremos antes, juntos, concorrer, aliás, a palavra está errada, fomos ambos indicados naquele mesmo ano de 1979, para a medalha de ouro da rainha. E eu sempre achei um absurdo aquilo. Né? Como que eu concorro com o Geoffrey? Como é que me indicam isso? Estão malucos?
Se o inglês agora acabou de doidar de vez. Né? Falar que eu escrevesse bem inglês, é certo que fazia, mas quanta coisa que podia fazer, para mim não havia nada, e continua não havendo, daquele. Bom, esse problema foi resolvido, porque quem ganhou mesmo, quem recebeu a medalha, foi o John Heath Stubbs, o poeta cego que fazia 70 anos desse ano, e por todas as razões. Foi John Heath Stubbs, que eu tenho um poema a respeito dele, e que eu admirava profundamente, e que não era religioso, particularmente. Foi ele que recebeu a medalha, e aquele problema desapareceu, porque eu vivia muito incomodado com essa hipótese dele, esse negócio de como assim estou correndo com o Rio, porque publicamos no mesmo ano, é só isso. Quer dizer, o About the Hunt e Tenebrae foram publicados no mesmo ano. Então, aquele ano, ele, como havia sempre três, lá estava a escolha feita. E havia outros, claro, muito bons poetas, né, que eram excelentes. Alguns deles até alunos meus, eu me orgulho disso, mas os nossos livros ficaram prontos no mesmo momento, foram publicados no mesmo momento, graças a Deus. Eram os 70 anos do Heath Stubbs, e foi ele que levou a prêmio. E o que me aliviou muito. Não sei por que exatamente eu disse isso. Assim, mas que nós vamos ter que pensar em termos disto, né? Talvez até mais do que das coisas que eu prometi quando fiz o plano geral deste curso, chamemos assim. Por quê? Quando tudo isso foi calculado, quando tudo isso foi feito, já era uma outra pessoa. Ou seja, eu tinha uma saúde, eu estava em plena saúde. Então eu podia resolver o que ia fazer durante algum tempo. Agora, no momento, eu tenho que fazer aquilo que me for soprado. Aquilo que dá para fazer. Porque eu não sei o que vai caber aqui. Mas podemos estar certos de que os temas que eu proponho ali e os temas que eu vou abordar aqui, basicamente o que é o mundo como ideia e a gravidade desse problema, né? Tudo isso se espelha nessa miríade de acontecimentos, de leituras. Recentemente, por exemplo, me foi dado um livro, não sou dado a ler romances, mas um livro do Philip Roth, chamado The Dying Animal. The Dying Animal. Não sei nem como traduzir isso. Eu, na época, não me sentia nem muito animal, nem muito moribundo. Mas o animal moribundo seria a tradução disso. É mais ou menos o que aquilo é. Então, eu quando fiz esse plano, era uma pessoa bastante diferente. Podia calcular as coisas em termos de 6, 7 escritores. Agora eu digo, não posso, e graças a Deus não posso calcular nada. Porque tem que prestar atenção apenas no essencial. A velhinha que me pediu trocar a linha, e tudo que ela acha da cultura, eu sei que ela tem uma opinião a respeito disso. Mas
Ao mesmo tempo, eu acho que esse curso vai ficar, essa série de palestras, vai ficar mais interessante por causa disso. Porque tem acontecido coisas inimagináveis para mim, e nós vamos poder nos perguntar certas coisas que eu preciso dizer antes de calar a boca de vez. Essas coisas que eu preciso dizer são cada vez mais claras para mim. Elas precisam ser ditas, porque ninguém vai dizê-las. Se eu calar a boca agora, elas vão ficar sem. Elas vão ficar muito atrás do etadão, na benzeção de supermercado, entende? E aí no aumento do investimento, a queda do sei lá o que, enfim. E até, há certas coisas aqui que vão ficar perdidas. Elas podem não ter interesse nenhum, tem importância nenhuma, mas elas têm uma razão de ser. Eu me lembro delas com muita clareza. Eu sei o que elas são. Elas me visitam o tempo todo. Então, eu não posso deixar de dizer. Posso muito bem deixar de dar aula, posso muito bem deixar de ensinar as pessoas a pensar, ou fazer isso, ou fazer aquilo, ou o significado que a poesia tem ou não tem, né? Aqui ou na Inglaterra, ou seja onde for. Sei um monte de coisas que me perguntam para que serve. Mas nada disso precisa ir para o separado de lixo. Disso tudo fica apenas como certeza minha as coisas que eu publiquei, imprimi e assinei embaixo. Agora, há outras que eu nem sequer sussurrei. E essas fagulhas, essas migalhas com o João e Maria ia jogando assim, né, e o passarinho ia comer, se eu não as disser, elas não têm realidade. Elas não vão existir. É como se não tivessem existido. E nesse sentido, existe uma coisa que está colocada no meu último livro, quando eu recordo de ter um particular episódio em Alexandria. Aquilo, eu digo, este episódio, isto aqui, existiu e aconteceu, e quem viu, viu. Quem não viu, não tornou impossível que isso existisse. Porque alguém viu isso. Aliás, muita gente estavam ali. Né? E nós vamos falar disso também. O significado que a poesia dá a certas coisas. Uma velhinha que chegava, não sei nem se era uma velhinha, mas era uma senhora, chegava com um chapéu nesse bar, assim, tipo café, tipo confeitaria de luxo, e ela chegava com um chapéu de palha, assim, com as penas de pavão que ela tinha posto ali, né? Fazia para aquilo. Só que ela vinha se bomboleando, e aquelas penas iam caindo. E aquilo caía, assim, sumia, assim. De vez em quando o pessoal ria, e perdeu mais uma, etc. Igualzinho a vida, igualzinho.
E um dia, coitada, ela chega em toda a sua glória, né? Com suas miçangas, aquela coisa toda, e está ali nessa mesa, esse senhor, esse cavalheiro, está sentado também ao lado, eu não sei se na mesma mesa, na mesa ao lado, não me lembro bem. Eu sei que, de repente, o vaso, aquelas rosinhas tão bonitinhas, que são derramadas, aquilo tudo cai em cima da bolsa da coitada, ela fica toda manchada com aquela água, aquilo foi um desastre, aquilo foi assim, o princípio da questão do Oriente Médio. Foi um negócio assim, ninguém mais sabia onde olhar, meu Deus, mas logo ali, logo com ela. Não obstante isso aconteceu, eu vi, nós vimos os que estávamos ali. E isso nunca mais deixou de ser. Eu faço toda uma meditação sobre isso em seguida, que nós vamos ver também, onde seja mais o sentido do que seja a poesia e do que seja o mistério da vida, né? Do que muitas outras coisas, inclusive inteligentíssimas, que outras estão por aí escritas, que servem até toda a obra de Jeffrey Hill. Eu me lembro que eu escrevi para ele na época, dizendo, imagina, acontece isso assim. Estava eu lá vendo esse negócio, e ele disse assim, era isso que eu queria dizer. Dizia, não. Um dia estava assim, quando eu falei aqui que você pensou, que história era essa? Porque todos vimos alguma coisa assim, que fixa o mistério da poesia e da vida, e amarra uma coisa só. E daí nasce o poema. E como ele é único, né, para falar dessas coisas, ele disse isso e eu fiquei perplexo, depois perguntei a ele, mas o que você quis dizer com isso? Ele disse, olha, eu não sei dizer melhor. Eu realmente não acabei de entender, mas é isso aí mesmo. Bom, essas coisas, se eu não contar para vocês, nada disso vai ter sentido nenhum. A velhinha não quer perder das plumas, a rosinha não sendo um crédito por lá, e isso tudo acaba como meditação de Santo Agostinho, né? Sobre Santo Agostinho, quando ele fala da chegada a Cartago e do que é o prazer, né? Bem, se vocês tiverem paciência, nos vemos terça-feira que vem. Muito obrigado.